Olá, bem-vindos a mais um Atlantic Connection. Eu sou Carlo Cauti e tenho o prazer de ter hoje no nosso programa convidados de Portugal e do Brasil para falar da situação internacional, uma situação muito importante a nível internacional, que é a condição macroeconômica lá na China e os efeitos que essa conjuntura pode ter não apenas no gigante asiático, na segunda maior economia do mundo, mas também aqui no Brasil e em Portugal. E vou compartilhar, como todos os nossos programas, vou compartilhar a bancada com meu colega do outro lado do oceano, que é o Antônio Freitas de Souza, jornalista do Jornal Econômico de Portugal. Muito bem-vindo, Antônio, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, bem-vindos todos vocês também à nossa presença para mais este programa. E vamos então introduzir nossos convidados, iniciando pelo lado português, a economista Fernanda Ilhéu é a nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, muito gosto. E o professor Roberto Dumas, que já é um frequent flyer aqui na BMC. Professor, sempre muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, é um prazer dividir a bancada com nossos colegas aí de Portugal. Vamos lá então, gente, muita coisa para falar, assuntos muito relevantes para as economias, seja chinesa, mas também brasileira e europeia e portuguesa, obviamente. Eu começaria com uma análise, eu queria ouvir o professor Dumas para dar uma visão do que está acontecendo hoje lá na China e também queria depois ouvir logo em seguida a professora Ilhéu também. Então, a pergunta para ambos, iniciando com o professor Dumas, é: o que está havendo hoje na China com os dados macroeconômicos que estão saindo, que mostram uma desaceleração da economia asiática, uma crise imobiliária em plena atuação, um crash, né, imobiliário que está ocorrendo, mas também desemprego entre os jovens que está subindo e problemas políticos, como, por exemplo, a destituição do chanceler chinês. Então, professor, o que está havendo hoje na China? Veja, obrigado. O que está acontecendo, a gente percebe que acaba sendo um soft landing, ou seja, você não está crescendo aquilo que eventualmente nós esperaríamos, que era no 20º Congresso do Povo crescer 5% ou 5,5%. Qual é o problema aí? Primeiro, se você pegar a equação do crescimento, você vai ver que, olha, o bônus demográfico da China acabou. Não estão fazendo mais filhos. Então, a população economicamente ativa já fica... Você não consegue pela transpiração. Mas a China tem muito capital. É verdade, só que o capital, quanto mais você investe, isso já está mostrado, por exemplo, o ICOR, Incremental Capital Output Ratio, você investe, entrou em retornos decrescentes. E como você bem colocou, em relação ao hecatombe que aconteceu com a Evergrande, isso mais ou menos foi autoimposto pelo Xi Jinping pelas três linhas vermelhas que ele impôs em 2020, pedindo para que as incorporadoras se ajustassem às alavancagens. E, por exemplo, uma dessas linhas vermelhas é que o caixa não poderia ser maior que a dívida líquida. Essas incorporadoras começaram a vender ativo, desinflou, era interesse do Xi Jinping desinflar o real estate, o ativo imobiliário, e desalavancar a economia chinesa, que está com uma alavancagem de 320%, 350% do PIB. Sobrou um outro motor, que é a produtividade total do fator. Então, o Xi Jinping, ele dá muito mais valor e pede para os bancos emprestar para a empresa estatal. Tem problema? Não tem problema. Só que o retorno sobre ativos e retorno sobre o patrimônio líquido das empresas estatais é bem menor do que a empresa privada. E a empresa privada, além de tudo, Xi Jinping deu um crackdown, a gente lembra que aconteceu em 2020, 2021, com a Didi, Alibaba, Tencent, ByteDance, Meituan, e a empresa privada é responsável por 70% da inovação. Então, algumas coisas são referentes ao programa do Xi Jinping, outras, como você bem colocou, tem um problema geopolítico. Os Estados Unidos impuseram sanções a exportações de máquinas e equipamentos para a produção de semicondutores de última geração. Taiwan seguiu, Coreia está seguindo e o Japão está seguindo também. Então você acaba tendo um crescimento menor.
mas será que vai ter uma política fiscal expansionista? Veja, é uma ditadura. Xi Jinping pode dar uma guinada de 180 graus e falar: vamos voltar a crescer com anabolizante, inflar de novo a bolha do real estate, inflar a bolha da infraestrutura. Mas ele já errou no lockdown. Agora ele vai dar de novo uma guinada de 180 graus na política econômica. Então eu acho que, em relação ao Brasil, isso prejudica um pouco, dado que os investimentos crescem, mas não como crescia, prejudica um pouco a commodity metálica, o preço de commodity metálica. Por outro lado, o consumo, desde Hu Jintao, antes de Xi Jinping, está querendo, ou melhor, a política de governo, que o consumo seja a principal variável de crescimento. E a China é um dos países mais desbalanceados do mundo. Você está querendo dizer que o chinês não consome? Não, o chinês consome muito, mas ele produz mais, bem mais, do que consome. O consumo não bate 40% do PIB, coisa que no Brasil é 68% do PIB. Então ele está aumentando o salário e aumentando a urbanização. O recuo dá mais renda para a população e some-se aí, em 2018 e 2019, só para terminar, eles fizeram a festa suína. Tiveram que estimar 350 milhões de cabeças e potes. Já recuperou o plantel. Mas o Partido Comunista Chinês falou que porcos não podem ser criados dessa forma rudimentar, comendo lavagem. Ora, porco vai comer o quê? Ração. Ração vai o quê? Soja e milho, que é um ponto positivo das exportações brasileiras. Então, eu sempre falo o seguinte: pensa num avião McDonnell Douglas, que tem 3 turbinas. A velocidade do avião vai ser menor, o investimento vai ser menor, a exportação vai ser menor, mas o consumo, o objetivo é que seja maior. Má notícia para commodities metálicas e, eventualmente, não estou falando preço, que o preço vai depender da produção, mas boa notícia para a demanda por commodities agrícolas. Perfeito. Professora Iliel, sua visão então sobre a atual conjuntura lá na China? Bem, o que foi dito até agora, eu acho que explica de certa forma tudo o que está a acontecer. Agora, temos que ver de uma forma estruturada o que é que proporcionou e qual a dificuldade de sair daqui. Porque o Covid, a pandemia, apanhou a China num momento de mudanças de modelos de desenvolvimento económico. E, portanto, ao fazer isso, passar de um modelo de quantidade focado no mercado internacional, exportação e investimento, para um mercado de qualidade e, simultaneamente, o modelo da dupla circulação, portanto, grande parte da sustentabilidade do modelo seria assegurada internamente, uma menor dependência no exterior, era já em si próprio difícil. E apanhou exatamente com uma pandemia, primeiro, e essa pandemia criou também a possibilidade dos Estados Unidos intervirem politicamente, de certa forma, minorizando o crescimento chinês e, digamos, o sucesso chinês. Portanto, ao falar do vírus chinês, ele está a introduzir aqui uma atitude anti-China e a partir daqui tudo se tem passado. O que a guerra da Ucrânia também não tem ajudado e, portanto, nós estamos a ver o mundo a ficar em 2 blocos. Só que ambos os blocos estão a perder com isto e ambos os blocos estão interrelacionados. Portanto, o que se pretendia teoricamente dos Estados Unidos era travar o crescimento da China. Isto parece-me um pouco difícil. Pode-se atrasar, mas ele não vai deixar de crescer, porque a China tem sinergias próprias muito grandes, que a maioria de outros países não tem aquela quantidade enorme de população, nem tem ainda um espaço enorme para desenvolver. Porque quando falamos da China não podemos falar só de Xangai, Cantão e Pequim. Temos que falar de Yunnan, temos que falar de Xinjiang, do corredor de Gansu, onde, por exemplo, o rendimento per capita são 6.000 a 7.000 euros por mês, por ano. Por isso, há um mundo ainda de desenvolvimento. Só que esse mundo de desenvolvimento
Já não vai ser como foi o outro desenvolvimento, ponto número 1. Segundo, as sinergias vão ter muito mais dificuldade por aquilo que se disse, nomeadamente para a dificuldade que os Estados Unidos está a ter de obter a tecnologia e os equipamentos que necessita para o seu progresso tecnológico. Portanto, há aqui uma guerra comercial, que começou em 2017, há uma guerra tecnológica e há uma guerra ideológica, tudo ao mesmo tempo. Agora, estamos naquela fase em que se fala no decoupling e no de-risking. Ambas as coisas estão a funcionar de uma maneira muito pouco clara. A União Europeia, agora em 30 de junho de 2023, há pouco tempo, fez um curto comunicado a dizer nós queremos manter os relacionamentos multifacetados com a China. Há áreas que nos interessam muito, como, por exemplo, a prevenção de pandemias, a diminuição dos desequilíbrios climáticos, enfim, é aquele conjunto de áreas que são consensuais ao fim e ao cabo, não é? Depois, claro, que vem termina dizendo que tudo isto está sujeito ao cumprimento dos direitos humanos na província de Xinjiang, Hong Kong, Tibete, por aí fora. Portanto, há aqui, o que me parece aqui, uma dificuldade em negociar. A primeira questão é assim, queremos caminhar para um conflito ou queremos negociar? É a primeira questão. Segundo, como é que vamos viver com mundos separados? Se calhar não vamos viver, as empresas não querem esse cenário, as empresas queixam-se, as empresas estrangeiras queixam-se de cada vez têm mais dificuldades na China, mas isto para elas é muito importante porque na China está grande parte da sua rentabilidade. Por exemplo, a Volkswagen faz 30% dos seus resultados na China, portanto não pode deixar de estar ali. Portanto, como é que vamos viver no meio disto tudo são as grandes questões. A pergunta inicial, se o mercado imobiliário estabilizado tem repercussões, tem com certeza, porque o mercado financeiro é global e aquelas empresas também têm financiamentos nos mercados internacionais. Não é só dinheiro chinês, é dinheiro que vem através de Hong Kong e de várias praças financeiras e, portanto, hoje em dia, algumas dessas empresas estão também a tentar assegurar que não tenham bancas rotas, que não tenham failures nos mercados internacionais. Não é a primeira vez que a China tem estes problemas de imobiliário. A China tem uma forma muito estranha e muito difícil para nós de gerir a construção. Ela é sobretudo especulativa. Eu lembro-me que nos anos, eu vivi em Macau 18 anos e cheguei em 1979. E no princípio dos anos 80, 84, 85, comecei a receber convites para ir a Shenzhen, a Zhuhai, aquilo eram aldeias de pescadores que não tinham nada e de repente começaram a construir casas, por todo lado havia casas, eram prédios vazios, eram fábricas vazias, eram apartamentos vazios e nós vinhamos para Macau e dizíamos, mas aquilo é uma loucura, eles estão a fazer. Ao contrário do que é uma urbanização. Normalmente as pessoas estão na origem do desenvolvimento das cidades. Ali não, primeiro constrói-se e depois logo se resolve o problema. E foi exatamente isso. Ao fim de um determinado número de anos, 2, 3 anos em que aquilo esteve vazio, caminharam milhões de chineses para aquelas construções. Portanto, a China sempre construiu desta forma, quer dizer, constrói e depois uma parte é para especulação, grande parte é para especulação, outra parte é para realmente o alojamento das pessoas. Tudo isto, de certa forma, tem uma concepção de planeamento, que nós não percebemos muito bem, mas que está lá. Agora, neste caso há um descontrole completo. E o descontrole completo levou os Estados chineses a pôr travão às 4 rodas. Estes travões, que também já foram referidos, estão, de certa forma, ainda a dificultar mais a situação. Portanto, não sabemos qual é o resultado. Vai ter efeitos internacionais nos mercados financeiros, algum terá, eu não sei exatamente qual é o capital estrangeiro que está envolvido nestes projetos. Por isso é difícil fazer qualquer avaliação. A outra parte que estávamos a falar do decoupling e do de-risking. Portanto, o de-risk e o decoupling não está a ter os resultados tão grandes como se pensava inicialmente, porque as economias estão muito ligadas, as cadeias de valor estão muito, muito ligadas. O que pode acontecer e o que está a acontecer são desvios de comércio. Por exemplo, as exportações para
da China para os Estados Unidos continuam a ser muito importantes. A China já não é o principal fornecedor dos Estados Unidos, mas as exportações continuam a crescer e o salto negativo continua a crescer, está enorme. A mesma coisa acontece com a Europa, mas há desvios de comércio. Por exemplo, há produtos que iam diretamente da China para os Estados Unidos e que agora a cadeia de valor leva-os ao Vietnã, ao Paquistão, a outros países da Ásia, e desses países é que vai para os Estados Unidos. Por exemplo, no Vietnã, as 15 principais exportadoras para os Estados Unidos são empresas chinesas. Portanto, há um reencaminhamento. O comércio reajusta-se em função destas regras de decoupling and de-risking. O que me parece é que nós temos que olhar para esta situação e ver como é que podemos negociar com a China, porque é prejudicial, quer para o Ocidente, quer para a China, andar para trás tecnologicamente, comercialmente. Tudo isto é um retrocesso que vai ser muito penalizador para todos e também para os países em desenvolvimento, porque obviamente tudo isto leva a que depois a China também invista menos no exterior, portanto há projetos de infraestrutura que se calhar já não avançam, portanto há uma série de situações muito complexas. Precisamente aí, professora, se me permite interrompê-la por instantes, eu colocava exatamente essa pergunta mais concentrada. Antes disso, colocava aos dois uma pergunta que, e peço desculpa pela mania da história, mas eu acho que a história é uma parte importante do processo. E, portanto, perguntava aos dois inicialmente esta coisa simples. Em inglês deve ser mais fácil de fazer. Who made the first blood? Foram os Estados Unidos que começaram esta guerra com a China ou foi a China que começou esta guerra com os Estados Unidos? A segunda parte da questão, se me permitem, e começando novamente para o professor Duarte Dumas, é perguntar-lhe se é verdade aquilo que, pelo menos em Portugal, parece ser verdade, isto é, o alinhamento do Brasil com as pretensões dos Estados Unidos não existe e, portanto, deixa o Brasil numa situação mais livre para fazer as suas escolhas relativamente àquilo que é a sua relação comercial e outras com a China. E a professora Fernanda Eitel perguntava exatamente o mesmo, se é verdade, como me parece muito aqui em Portugal que é verdade, que Portugal está completamente alinhado com aquilo que é o alinhamento, passa a redundância, da União Europeia face à vontade dos Estados Unidos. Começaria com a professora e depois o professor Roberto. Bem, então, quem começou? Se quer a história, eu iria à história do começo. 1970, não mais para trás. Não, vou começar um bocadinho mais para a frente. Vou começar nos anos 80. E posso-lhe até testemunhar, porque eu estive lá e eu observei essa situação. Estávamos a falar do imobiliário de casas vazias que não tinham nada. No mesmo tempo, estamos a falar de 1982, 83, a China definiu uma forma de atrair o investimento direto estrangeiro para se industrializar. E encontrou a solução, que não é inédita, porque na Irlanda já existia, das zonas económicas especiais. Os chineses foram aprender como é que se monta uma zona económica especial na Irlanda, exatamente. Pronto, e montaram essas zonas económicas especiais, como sabemos, e davam condições fantásticas às empresas para se instalar lá. Aqui começa a história, porque aqui começam as grandes multinacionais inglesas, americanas, francesas, alemães, etc., a instalar empresas enormes na China. Eu visitava aquilo e dizia assim, e o que é que o Ocidente vai fazer? Porque realmente temos aqui um exército de mão de obra que não acaba, naquela altura não acabava, agora já está mais difícil ter mão de obra, mas naquela altura não acabava, era tudo de graça, eu nunca sabia quanto é que as coisas custavam, perguntava numa fábrica quanto é que as coisas custavam e as respostas eram sempre de ficar de queixo caído, porque o valor daquilo era irrisório. E, portanto, o que aconteceu? O mundo mudou-se para lá. E o que é que fez a China? Aprendeu tudo o que os ocidentais lhes quiseram ensinar. E o que é que fez a seguir? Vendeu-lhes tudo aquilo que eles quiseram comprar.
E, portanto, aqui nasce, efetivamente, a fábrica do mundo. A fábrica do mundo leva aos serviços, leva a tudo. Leva ao poder da China, ao crescimento da China, leva à admiração pela China, leva a tudo. Muito bem. Isto correu tudo muito bem até 2017. 2017, Trump diz, não pode ser. Temos aqui um déficit comercial monumental. Isto não pode ser. Não pode ser. Então, resolve começar a anunciar as medidas proteccionistas, que se lembram, foram anunciadas em 2016 e começaram depois a ser 17, 18 e tal. Temos o Fórum de Davos e Xi Jinping, que teve calado praticamente durante todo o tempo, em termos internacionais, diz, não, se os Estados Unidos se estão a comportar como um país que se protege, estão a introduzir o proteccionismo, nós e os europeus não podemos deixar. Temos que lutar pela globalização, porque efetivamente a globalização foi a melhor coisa que aconteceu à China. E, portanto, aqui começou um confronto. Este confronto foi, como eu disse há bocadinho, alargado grandemente, politicamente, quando o Trump diz ouvir o chinês. Porque a partir daqui, a humilhação que os chineses tiveram, a vergonha que os chineses tiveram, porque é assim mesmo, eles comportam-se desta forma. Se eu for à China e estiver a chover, eles dizem-me, desculpa, está a chover. Está bem, mas você não tem a culpa, está a chover, não tem a culpa. Pois, mas você vê cá, devia estar bom dia. Quer dizer, é preciso julgar com isto. Portanto, ele transformou uma população chinesa em adversários dos Estados Unidos. A partir de agora, há um bloco, não os Estados Unidos, e há um bloco na China. A China, a maioria dos chineses, considera os americanos como adversários, como inimigos. E Portugal, professora, os portugueses também consideram a China como inimigos? Não. Os portugueses não consideram a China como inimigos, nem toda a gente adora os comportamentos chineses, mas eu acho que há muita aceitação, de certa forma, para essas diferenças. E aqui há um problema que nós temos disse há bocadinho, que Portugal estava alinhado com a União Europeia. Sim, com certeza, Portugal está alinhado com a União Europeia e com os aliados americanos, isso em termos políticos não temos qualquer dúvida. Em termos de relacionamentos, em termos afetivos e económicos, a mais-valia dos portugueses são, efetivamente, os seus laços com os países de língua portuguesa. E nos seus laços com os países de língua portuguesa está um mundo enorme em África, está o Brasil, está Timor e está Macau. Portanto, nós, ao perdermos isto, se nós formos obrigados a escolher e a deixar estes relacionamentos para trás, e estes relacionamentos estão quase todos com a China, para nós será muito complicado. Portanto, nós teremos que gerir diplomaticamente esta situação de politicamente, obviamente, estamos com o nosso mundo, mas efetivamente, relacionalmente, até comercialmente, embora o comércio de Portugal e a China seja bastante pequeno, não é? Mas já a parte do investimento é bastante importante. Portanto, o investimento que temos é um investimento em empresas estratégicas que são importantes, que não podemos esquecer. Agora, este quebrar para nós não é bom. Para nós o ideal é que haja um consenso de relacionamentos, com regras, com compromissos, concorrência. Sim, há aqui um problema que eu acho que o mundo nunca fala muito nisto, mas que é importante, que é a chamada, as diferenças, portanto, como é que se chama? Concorrente e adversário, não é estratégico, sistémico. Portanto, a chamada parte sistémica. O que é que está aqui em questão? É assim, o modelo chinês teve resultados de desenvolvimento económico maior que os modelos de desenvolvimento ocidental, nomeadamente nos países em desenvolvimento. Nós vemos, por exemplo, o apoio dos Estados Unidos ou da Europa aos países africanos de língua portuguesa, inclusive de Portugal aos países africanos de língua portuguesa, teve um impacto mínimo. É uma ajuda externa na educação, na saúde, em várias áreas, nos quadros administrativos, nos militares, mas depois não tem impacto económico. Nada se passa, não é? E a China tem um modelo de desenvolvimento, que é o tal modelo baseado nas zonas económicas especiais, que desenvolve, que traz industrialização.
E, portanto, isto pode levar alguns países a pensar que o modelo chinês que é melhor. Portanto, daí a palavra rival sistémico. Eu queria perguntar também, professor Dumas, sobre esse ponto, sobre como o Brasil percebe a China hoje, né? Tivemos uma mudança de governo nesse ano no Brasil, mas além de Brasília, como os brasileiros percebem a China hoje e como o professor estava falando, quem começou esta nova Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e China, onde isso pode acabar? Já falando dos brasileiros, eu não vejo um preconceito grande como os americanos têm em relação à China. Falando do governo, se a gente pensar do governo anterior, o governo Bolsonaro, ele tinha um enorme preconceito em relação à China e provavelmente, não sei se é por falta de conhecimento, mas a alegação era que, olha, a China é um país comunista. Gente, a China não é comunista. Comunista é a Coreia do Norte. E aí até o Javier Milei aqui, que primeiro lugar nas prévias aqui da Argentina, falou, olha, não vou fazer negócios com países comunistas. Gente, um país que tem 2 bolsas de valores, com market capitalization de 12 trilhões de dólares, faz parte, como a professora falou, de um global supply chain, esse país não é comunista. Não, mas por que Bolsonaro achava e Javier Milei acha que a China é comunista? Veja, em primeiro lugar, é importante deixar claro, ditadura é, comunista não. Mas então por que o Partido Comunista Chinês lidera o país? Isso, de novo, que nem o doutor Antônio falou, não vou muito para trás, vou começar em 1989. Quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, como bem a professora colocou, você tinha um sistema de responsabilidade rural. Ou seja, eu te dou isso de input, quero isso de output, Deng Xiaoping. E o que você produzir além Household Responsibility System? O que você produzir além é do mercado, você faz o que você quer. Só que isso suscitou corrupção, porque os órgãos planejadores começaram a entrar com corrupção, falaram, olha, eu te dou mais de input e a gente divide o output. Quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, os maoístas que seguiam mal falavam para Deng Xiaoping, olha, você está vendo? Não dá certo uma economia capitalista. A gente precisa voltar para o comunismo. E Deng Xiaoping entrou num ostracismo até 1989, foi ele que liderou para passar o Tang e prendeu Zhao Ziyan, e até 1991, quando caiu a União Soviética, Deng Xiaoping falou, se eu não correr agora, eu vou perder o avião supersônico da história. Entrou num acordo com o Exército de Libertação do Povo, falando, Exército de Libertação do Povo, se você apoiar minhas reformas, eu prometo que sempre teremos um exército forte. E entrou num acordo com o Partido Comunista Chinês. Falou, olha, comunismo não vai dar certo. Não, mas eu vou controlar o país. Não, você vai continuar controlando o país com ditadura, e chinês adora data, né? Falou, para os próximos 100 anos, falou, mas como é que nós vamos ser chamados? Capitalista não fica bem. Pelo outro lado, comunista nós não somos. E foi aí que Deng Xiaoping cunhou a frase. Falou, olha, não importa a cor do gato, desde que casse o rato. Você quer um nome? Eu te dou. Somos uma economia socialista com características chinesas, liderado pelo Partido Comunista Chinês. Então, essa confusão, principalmente na América Latina, eles acabam confundindo que, pelo fato de ser controlado pelo Partido Comunista, é um país comunista. Quem é comunista é a Coreia do Norte. Não é um país comunista. Então, Bolsonaro tinha, entre aspas, que nem a gente fala, a China tem uma neutralidade, uma vez que eu li, adorei essa frase, a China tem uma neutralidade pró-Rússia. Veja a ambiguidade. O Brasil tinha uma neutralidade, na época de Bolsonaro, pró-Estados Unidos. Agora, com o novo governo, nós temos uma neutralidade pró-China. O governo, falando, é natural você pensar que nem a zona do euro começou lá com o discurso do, pelo amor de Deus, vocês entendem mais do que eu, começou lá no discurso do Winston Churchill, etc., na Universidade de Zurique, falou, a gente precisa dos Estados Unidos da Europa,
veio a Comunidade Europeia, vamos na zona do euro, etc. E o Brasil quer montar uma moeda, por exemplo, ou o yuan, ou fazer uma moeda entre os BRICS. Não tem a menor chance de dar certo isso daí. Veja o problema que existe quando você faz uma união monetária. Veja, você querer montar uma união monetária com os BRICS, ou montar uma união monetária com o Mercosul, a gente até entende. Mas o discurso é que machuca. Por exemplo, a Dilma, presidente dos BRICS, do New Development Bank, quando ela fala, olha, seria interessante montar uma moeda onde nós transacionaríamos só com a moeda dos BRICS, porque não podemos depender do dólar, porque os Estados Unidos... Veja, não há necessidade desse speech. Não há necessidade de falar que o dólar massacrou a América Latina. Então você vê que é uma neutralidade muito mais pró-China agora do que pró-Estados Unidos, que na era... mas nós não entramos ainda no aspecto do tipo, vou colocar sanções. Nós não colocamos sanção nem na Rússia. Continuamos comprando fertilizante e vendendo grãos, etc. Então, existe esse lado ainda antiquado, antiquíssimo, ideológico de que países da América Latina gostam de ir contra, entre aspas, o imperialismo norte-americano. Então, tudo que não for imperialismo norte-americano, no caso aqui do governo brasileiro, é bem-vindo. Mas isso já caiu de moda, isso é coisa de década de 80, pelo amor de Deus. Mas eu não vejo uma sanção, um ato nem pró-Estados Unidos, nem pró-China efetivo do tipo. Veja, nós somos abertos tanto a investimento norte-americano como a investimento chinês. Portanto, tanto para os Estados Unidos como para a China, que é o nosso principal parceiro. Então, apesar de você não gostar ou achar que tem uma dominância dos Estados Unidos, etc., em nenhum momento eu vi nenhuma sanção contra os Estados Unidos ou sanção contra a China. É apenas falatório, ideologia ultrapassada, tanto do governo anterior quanto desse governo. Temos mais 10 minutinhos, então eu queria só fazer uma pergunta de 5 minutos de resposta para ambos sobre o que esperar no futuro desta situação na China e quais seriam as consequências para o Brasil e para Portugal, para a Europa. Iniciando com a professora, o que esperar nos próximos anos? Qual será a reação da China a esta desaceleração econômica, esse desafio com os Estados Unidos? Quais serão as consequências para Portugal e para a Europa? Mesma pergunta depois para o professor Roberto, no caso do Brasil. 5 minutinhos para ambos que preciso encerrar o nosso podcast. Professora. Sim. Bom, as consequências são difíceis de prever nesta fase. Ou por outro, os resultados do caminho que vamos percorrer são difíceis de prever. O ideal seria que a Europa e a China, a União Europeia e a China, se entendessem sobre as regras da concorrência, nomeadamente sobre o investimento, o acordo de investimentos que foi formulado já há uns 2 ou 3 anos e que espera uma ratificação dos parlamentos europeus. Isto é uma decisão pragmática, não chegamos todos à conclusão que temos que viver em mundos com valores diferentes, com princípios diferentes, tem que haver regras de convívio, não nos podemos meter, não podemos mandar no governo chinês e o governo chinês não pode mandar em nós. A história do comunismo é uma história do passado, como foi muito bem explicado. O que nós falamos, aliás, a Europa e os Estados Unidos já não atiram esta história dos comunistas, isto foi uma ideia do Trump, de criar um mundo bipolar. Vamos pôr esta gente toda cheia de medo do comunismo, faz de conta que a China é a Rússia, do antigamente, e da Rússia comunista, e em vez de ser Estados Unidos-Rússia, que nos deu muito jeito, não, agora vai ser Estados Unidos-China, que também nos vai dar muito jeito. Não, isso já foi ultrapassado, eles já perceberam que não vamos por aí e, portanto, agora o que se fala é democracia e governos, ditaduras, autoritários, etc.
é completamente diferente. Não estamos em circuitos iguais. E realmente, grande parte do mundo não é democrata. Portanto, a Europa também tem que perceber que, se for para a África, para a América Latina, vai encontrar muitos governos não democratas. E também não pode dizer não faço nada com eles porque eles não são democratas. Porque então estamos aqui numa nuvenzinha pequenina de europeus a falar uns com os outros, não é? Até ver, até os países de leste não se esquecerem também de alguma democracia. Portanto, o que nós temos que pragmaticamente dizer é assim, uma coisa é política e ideologia, outra coisa é economia. Mas tem que haver regras. Quer dizer, realmente, o problema da China é que não tem regras, ou tem regras tão diferentes que depois não nos permitem concorrência. Há aqui uma questão básica que é porquê que os europeus e os americanos, em certa medida, deixaram de poder concorrer com a China internacionalmente. É que nós não conseguimos, em muitas áreas, ser melhor que eles. Quer dizer, não conseguimos. Então, porquê? Quer dizer, temos que encarar isto pragmaticamente. Não é? E temos que ter regras e temos que negociar. O ideal seria que se entendessem diplomaticamente. O horrível é que não se entendam, extremam as relações, formem blocos antagónicos, nós vamos então para o tal mundo bipolar e ficamos numa fronteira de risco enorme, porque os Estados Unidos, e há aqui outra questão, que é a forma de negociar. Os americanos são frontais, são conflituacionais, portanto, começam as negociações em conflito e provocam um conflito e lançam a ameaça, estão sempre com a história de Taiwan. Taiwan é a grande ameaça. Portanto, é uma coisa estranhíssima, porque eles teoricamente não têm nada a ver com Taiwan, só têm a ambição de dominar aquela zona do mundo, e já têm há muitos anos, não é de agora, é dos anos 70, 80. Portanto, eles querem dominar o Pacífico e o Indo-Pacífico, mas realmente tem ali um concorrente grande, que é a China. Então, estão sempre com a ameaça do conflito. Bem, começar uma negociação com a China na ameaça do conflito é ao contrário de qualquer negociação. A China não é confrontacional, é relacional. Vai evoluindo de conversa em conversa, muitas vezes não pública, nos bastidores, até se chegar a uma situação que é aceitável para ambos os lados. Quer dizer, as linhas de fratura são eliminadas da conversa e vai-se apenas falar daquilo que é possível convergir. Então, estamos perante uma possibilidade de negociação. Agora, se nós não compreendemos isto, não vamos nunca conseguir nenhuma negociação. Vamos para a parte do conflito. E o conflito acaba mal, do meu ponto de vista. Perfeito. Perfeito. Professor Roberto, 5 minutinhos para o senhor também. Pois não, veja, o que eu vejo, isso é óbvio, a economia brasileira, nós somos complementares. É diferente do México. O México é uma economia absolutamente que compete diretamente com a China. Por exemplo, quando você pega um iPhone, está lá escrito Assembled in China. Da mesma maneira que você tem o Processing Trade em várias partes da cadeia global, e você só junta as peças na China, que pega componentes de Taiwan, Coreia, Japão, da mesma maneira você faz no México, que é o chamado de maquiladoras. Então o México ele tem essa competição. Agora o Brasil tende a se beneficiar com a China se for continuar com o aspecto de aumentar o consumo como a força motriz, o Brasil tende a se beneficiar principalmente em relação... Veja, nós não somos uma potência industrial. Não adianta achar que nós somos uma potência industrial e dá para competirmos. Veja, se você pensar em potência industrial, eu peço que você me diga 5 empresas brasileiras que não seja de commodities. Você vai falar Embraer, vai falar WEG, vai falar Embraco e não vai ter mais. Não, mas tem... Não, isso aqui lá é commodity. Então, nós temos a se beneficiar com o agronegócio. Por outro lado, os chineses estão fazendo a lição de casa. Claro, vai demorar. Eles estão com tudo na África para desenvolver o solo, para não ficar totalmente dependente de outros países de fornecimento de agronegócio. É aquela coisa que a gente brinca e fala, olha, estou bem. Se a China aumentar o consumo, ela vai comer mais. E principalmente ração, etc. Tal. Mas
Em inglês, como a gente fala, the trend is not your friend. A tendência não é tua amiga. Eles estão desenvolvendo, claro, precisa desenvolver o solo, demora, mas eles estão desenvolvendo outros mercados supridores. O que o Brasil está fazendo? Por outro lado, aonde eu posso me beneficiar? Veja, como a professora Fernanda falou, existe agora uma diferenciação na globalização. A globalização não acabou, mas ao invés de fazer as coisas offshore, muitos países, principalmente Estados Unidos, estão preferindo fazer muita coisa onshore, não tudo, porque aí você está profanando as vantagens comparativas, mas nearshore e friendshore. Por isso que você vê o peso mexicano apreciar. Então, você está construindo fábricas no México, e o Brasil pode se beneficiar disso, apesar de eu não ter mão de obra qualificada. Da mesma maneira que pode vir investimentos maiores norte-americanos para o Brasil, a China sabe que o Brasil é a principal porta de entrada da China na América do Sul. Então, por exemplo, eu estou muito sedento de infraestrutura. E o chinês pode vir para cá, obviamente, cumprindo as regras de concessão. Existe uma bobagem do tipo, olha, não vamos deixar o chinês fazer uma hidrelétrica. É uma concessão. O que ele vai fazer? Pegar a turbina, a água e levar embora? Ele vai fazer uma estrada. O que ele vai fazer se ele errar? Ele vai levar a estrada embora? Não, se você fizer alguma coisa errada, como aconteceu com a Elecnor e Lux Dragados da Espanha, algumas delas quebraram, perderam a concessão, foi passado para outra. Então o Brasil pode se beneficiar trabalhando direitinho e mostrando uma neutralidade, principalmente pelo lado do agronegócio, mas não esquecendo que eu preciso desenvolver novos mercados, e também por essa nova formatação da globalização e a China querendo exercer o soft power dela, trazendo dinheiro para cá. Neutralidade absoluta, quem manda sou eu, quem manda é o Brasil, é o contrato de concessão, não é a África, não pode se trazer blue-collar workers para trabalhar, só white collars, ou seja, não adianta você trazer 1.000 trabalhadores chineses, o Ministério do Trabalho não permite isso. Então, eu acho que, dado que eu sou uma economia, o Brasil é uma economia complementar à China, e a globalização está mudando, a gente tem muito a ganhar se fizer o trabalho direitinho e manter a neutralidade pró-nada, neutro. Eu não preciso beijar o Maduro na face e tratá-lo. Eu não preciso beijar Xi Jinping e tratá-lo. Veja, é ditadura. Eu não quero... Países, como todo mundo já sabe, não têm amigos. Países têm interesses. É importante que o Brasil se mantenha nessa linha. Perfeito, gente. Eu teria muitas outras perguntas para todos, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, então eu queria agradecer muitíssimo os nossos convidados de hoje que deixaram o programa ainda mais rico, iniciando pela professora Fernanda Ilhéu, economista portuguesa. Muito obrigado, professora, foi um prazer tê-la conosco. E professor Roberto Dumas Damas, muito obrigado, professor, sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, o prazer é meu e com nossos colegas em Portugal aqui. E muito obrigado, Antônio Freitas de Souza, colega do Jornal Econômico. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, eu é que agradeço, e em nome do Jornal Econômico queria também agradecer aos dois convidados que tanto enriqueceram o debate. Obrigada. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que seguiu a gente aqui no nosso Atlantic Connection. Nos vemos na semana que vem, sempre aqui no Jornal Econômico e na BMC. Até mais!